Mais de 12 milhões de habitantes, mais de 1.500 quilômetros quadrados, 32 subprefeituras. Essa megalópole sou eu, a sua São Paulo. Você já sabe o quanto eu sou surpreendente, né? Sou conhecida como Selva de Pedra e Terra da Garoa, como carinhosamente gostam de me chamar, mas na verdade, eu sou mais do que isso. Eu escondo muitos tesouros deslumbrantes, inclusive a natureza que eu amo tanto, representada por dezenas de parques e centenas de milhares de árvores em ruas, calçadas, canteiros e praças, que dão aquele charme às minhas paisagens. Para quem gosta de se deslumbrar com o ambiente urbano, alguns dos prédios mais altos do país também estão aqui. Eu sou muito diversa. Comunidades de várias etnias fizeram sua história aqui. E meus braços estão sempre abertos para acolher quem vier. Você pode perceber isso também nos milhões de turistas anuais por aqui. E é pensando em tudo isso que eu me esforço tanto para cuidar bem de você, que me escolheu para fazer parte da sua vida. Tudo isso está à disposição para atender você e ser a sua ajuda no que precisar. Aqui, o compromisso em fazer todos se sentirem em casa é o que me move todos os dias. E tem muita gente dedicada para isso. Cuidar da casa nem sempre é simples, mas quando a gente faz isso juntos, tudo fica mais fácil. Acima de tudo, eu estou sempre torcendo pelo seu sucesso. E por isso, foram criados milhares de empregos nos últimos anos por aqui. Você sabe que a diversão, a emoção, o encantamento e as experiências deliciosas fazem parte do nosso jeito de ser. Eu te ofereço sempre as melhores opções de diversão para aproveitar o que a vida tem de melhor. Nós ficamos separados por muito tempo, mas essa é a hora da gente se reencontrar, porque o nosso trabalho juntos deu certo. Mas sabe, eu sou mais que números. Eu sou você. Mal posso esperar pelos momentos incríveis que vamos viver daqui para frente. Vamos juntos! Bom dia a todos e todas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. O nosso evento de hoje é em comemoração ao Novembro Azul. Novembro Azul é um evento importante, né, que chama atenção para os casos de câncer de próstata, né? O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens e é a causa de 29% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Novembro também é um mês importante para falarmos mais sobre a saúde do homem. Os homens brasileiros vivem, em média, 7 anos a menos que as mulheres. Entre as causas de morte prematura dos homens estão a violência, os acidentes de trânsito e além das doenças cardiovasculares e dos infartos. Estudos revelam que 70% das pessoas do sexo masculino que procuram um consultório médico tiveram influência da mulher ou dos seus filhos, e que mais da metade desses pacientes adiaram a ida ao médico e já chegaram com doenças em estágio avançado. Portanto, não deixe de falar com seus amigos e familiares sobre a importância do cuidado da saúde. Alguns informes importantes sobre o nosso evento de hoje. Por favor, mantenham as câmeras e os microfones desligados. E quem quiser fazer pergunta, por favor, pode encaminhá-las através do chat e que ao final nós teremos um momento, então, para interação com as perguntas. Dando início, então, à mesa de hoje, gostaria de apresentar os integrantes desta mesa, né? Comporão a mesa a doutora Valéria Pugliese, coordenadora de Gestão de Saúde do Servidor, a COGES, da Secretaria Municipal de Gestão. Também compõe a mesa o secretário municipal de Saúde, o doutor Luiz Carlos Amarco, a secretária municipal de Gestão, doutora Marcela Arruda, e também o professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o professor Paulo Saldiva. Dando início, então, ao evento, gostaria de chamar para fazer suas considerações a doutora Valéria Pugliese, que é médica psiquiatra, coordenadora de Gestão de Saúde do Servidor, a COGES, aqui da Secretaria Municipal de Gestão, e também é médica do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Por favor, Valéria.
Bom dia, Lucas. Bom dia a todas e todos. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para participar da mesa de abertura do evento do Novembro Azul, promovido pela Secretaria Municipal de Gestão. É uma honra estar aqui ao lado da nossa secretária de gestão, a doutora Marcela Arruda, o doutor Luiz Carlos Amarco, secretário de saúde, né, e a saúde é a nossa parceira em diversas ações e iniciativas, e nosso ilustre palestrante de hoje, o professor Paulo Saldivo. Também um agradecimento especial a vocês que estão conosco aqui virtualmente, dedicando tempo do seu crescimento pessoal e profissional através da busca e escuta da boa informação. Sempre é bom lembrar que nós, servidores públicos, temos um papel de multiplicadores de informação, não só da nossa área de atuação, mas também em temas de relevância, como os assuntos de saúde. Não sei se todos sabem, mas a COGES, né, que é a Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor, é integrante da estrutura da Secretaria de Gestão e é o órgão responsável pela realização das perícias para benefícios em saúde dos servidores e também das ações de promoção de saúde e prevenção de doenças. A nossa secretária, a doutora Marcela, tem dado um grande apoio e visibilidade às iniciativas relacionadas à promoção de saúde e valorização dos servidores. O evento de hoje, que é o Novembro Azul, marca o terceiro mês consecutivo de ações e palestras referentes ao calendário de saúde, promovido pela gestão. Em setembro, nós tivemos a Jornada de Saúde Mental, dedicada ao tema do Setembro Amarelo, prevenção do suicídio. Em outubro, tivemos as palestras do Outubro Rosa, para conscientização do câncer de mama. Ainda em outubro, foram ministradas palestras sobre assuntos de saúde, como parte das comemorações do mês do servidor público. A campanha do Novembro Azul, especificamente, tem como foco informar e conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas, com o passar dos anos, essa ação passou a ter o seu escopo ampliado, abordando também outros tipos de câncer que acometem os homens. E para que isso seja possível, como disse o Lucas, a gente precisa também, ao mesmo tempo, estimular o cuidado global com a saúde do homem. As ações e campanhas do Novembro Azul são de extrema relevância, uma vez que o câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens, seguido apenas dos cânceres de pele não melanoma. São estimados mais ou menos 704 mil casos novos de câncer por todos os tipos de câncer no Brasil até 2025, sendo que o de mama é o mais comum entre as mulheres e o de próstata entre os homens. Estas informações todas constam na publicação Estimativa 2023, Incidência de Câncer no Brasil, lançada agora nessa última quarta-feira, dia 23, na sede do Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro, como parte da celebração do Dia Nacional de Combate ao Câncer, dia 27 de novembro. Essa estimativa 2023 do INCA é um estudo que pretende fornecer subsídios para a definição das políticas públicas no combate aos principais tipos de câncer no país. O tumor maligno mais incidente no Brasil, como disse, é o câncer de pele não melanoma, responsável por mais ou menos 31%, seguido de mama, 10%, próstata, 10%. Depois vem câncer de colo reto, pulmão e estômago. Ainda segundo o relatório do INCA, para os próximos 3 anos, são estimados mais ou menos 72 mil casos novos de câncer de próstata por ano. Segundo dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, temos que mais ou menos, em 2021, tivemos mais ou menos 16.055 homens que morreram em consequência da doença. Então, embora todos esses dados mostrem que essa é uma doença relativamente comum, e a gente sabe que é uma doença passível de prevenção e tratamento, muitos homens preferem não conversar sobre o assunto, provavelmente por medo ou até por desconhecimento. Conforme os dados dos registros das perícias realizadas na COGES, nós temos que, nos anos entre 2020 e 2022, tivemos uma média de mais ou menos 0,4% das licenças tiradas, solicitadas junto à COGES, foram motivadas pelo câncer de próstata. Mas, como eu já disse, como já falamos, o assunto não se resume apenas ao câncer de próstata. O Novembro Azul é um mês de conscientização e foco na saúde dos homens. Um exemplo, de que eles não prestam, talvez, muita atenção a isso, são alguns dados que nós levantamos em relação ao adoecimento entre homens e mulheres. A gente sabe que na Prefeitura de São Paulo temos uma população predominantemente de servidoras, mulheres. É mais ou menos uma proporção de uma mulher para cada 4 homens. Com relação
as solicitações de licença, essa proporção de homens diminui. Temos um homem para cada 5 mulheres. Quer dizer, isso não quer dizer, certamente, que os homens adoecem menos. Isso quer dizer que os homens demoram mais a procurar atendimento e, provavelmente, demoram muito mais a solicitar afastamento por motivo de doença. E essa é mais uma informação sobre a relevância da gente falar sobre os cuidados e prevenção dos adoecimentos do público masculino. Culturalmente, né, os homens dão menos atenção aos seus cuidados de saúde. Eles procuram o médico só quando não se sentem bem, aliás, quando estão se sentindo muito mal. Dificilmente fazem exames preventivos e geralmente têm algum temor ou preconceito, principalmente em relação aos exames preventivos do câncer de próstata, né? O toque retal, geralmente por desconhecimento tanto da frequência e gravidade do câncer, como do fato de que, como qualquer doença, a evolução e o prognóstico são totalmente diferentes quando a gente faz o diagnóstico em fase inicial. Então, o câncer de próstata ele pode ser tratado e controlado de várias formas, e o diagnóstico precoce, como na maioria das doenças, geralmente determina um tratamento menos agressivo e uma chance maior de cura. Assim, dito isso, né, gostaria de ser breve, agradecer novamente a presença de vocês todos e retornar a palavra ao Lucas para a continuidade do evento. Ótimo evento para nós. Obrigado, Valéria. Chamo agora, então, o secretário municipal de saúde, o Dr. Luiz Carlos Amarco. Dr. Luiz Carlos Amarco é especialista em saúde pública e administração hospitalar, atua há mais de 30 anos como médico, pediatra, neonatologista e como administrador hospitalar. Foi superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, o HSPM, e desde o início da pandemia até os dias atuais coordena o Comitê Técnico Científico da Covid-19. Por favor, secretário. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui participando desse evento. Eu quero cumprimentar todos os servidores e servidoras que estão acompanhando essa apresentação, cumprimentar a Valéria, que fez uma excelente explanação sobre o câncer de próstata, a saúde do homem, cumprimentar o Lucas e a nossa secretária Marcela Arruda, que tem feito um excelente trabalho na gestão, cuidando dos nossos funcionários, enfim, dando uma atenção muito especial, principalmente no que se refere à saúde, fazendo uma parceria muito boa com a Secretaria da Saúde. Falar sobre o Novembro Azul é de suma importância, né? Pois sabemos que tratar da própria saúde é um assunto que ainda assusta muito os homens, inclusive os mais jovens. Um tabu que precisa ser vencido com ações que envolvam diversos setores, secretarias e profissionais de diversas áreas, a exemplo deste encontro. A saúde ela tem feito um trabalho muito bom que iniciou na gestão do Bruno Covas uma recuperação de todo o sistema de saúde, não só da nossa estrutura física dos nossos hospitais, como criando várias linhas de cuidado, né? A saúde ela estava bastante abandonada, iniciou no governo do Bruno Covas e agora com o prefeito Ricardo Nunes, assim, que tem incentivado e melhorado a saúde como um todo para a população do município em geral e particularmente para o servidor público, né? Eu, como o Lucas disse, fui superintendente do Hospital do Servidor, tive uma tarefa importante de iniciar uma recuperação daquela estrutura para o servidor público municipal, o servidor público que tinha perdido o hospital em outra gestão para o município como um todo. O prefeito fez um trabalho não desassistindo a municipalidade, criando novos serviços para a municipalidade e devolvendo o Hospital do Servidor Público para o servidor. Aí, e desta forma, recuperou toda a estrutura, um hospital desde 1957, que nunca tinha sido feito absolutamente nada naquela estrutura física. Ele iniciou comigo todo um trabalho de recuperação, foi criado lá um serviço voltado para a saúde da mulher, tem um serviço voltado para a saúde do homem, né? O doutor Cripa, que é um urologista, que é o coordenador, que faz um excelente trabalho para toda a nossa população de servidores, dando uma atenção especial, fazendo um trabalho de conscientização com várias palestras, vários
cursos administrados, passado online, inclusive para os servidores tomarem conhecimento da problemática da saúde do homem. Então, existe essa preocupação de todas as áreas, né? Então, para o servidor público e para a municipalidade. Nós temos aqui na Secretaria da Saúde a coordenadoria do serviço do homem. Aí a gente tem vários trabalhos aqui cuidando fazendo a linha de cuidados, tentando fazer o diagnóstico precoce, como a Valéria falou, da importância do diagnóstico precoce. Então, a gente tem tentado fazer a conscientização nas nossas UBSs para a municipalidade. Nós temos o programa Estratégia Saúde da Família, que vai até a casa dos pacientes, faz um acompanhamento, tenta trazer esses pacientes para a unidade básica de saúde, para você fazer o diagnóstico precoce e fazer ele iniciar nas linhas de cuidados, né? Os serviços de saúde realizam ações de prevenção ao câncer de próstata, investigando sinais e sintomas, como dificuldade de urinar, diminuição de jato de urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite, sangue na urina, enfim. Esses primeiros sintomas, tentando trazer esses pacientes para as unidades básicas de saúde e fazer uma investigação para tentar fazer um diagnóstico precoce, né? Como a Valéria falou, a gente tem aí uma quantidade enorme de casos notificados, mais de 15 mil mortes. Entre os fatores de risco que contribuem para o aparecimento do câncer de próstata estão o histórico familiar, isto é, pai, irmão ou tio que foram diagnosticados. Além disso, homens negros têm uma propensão maior a esse tipo de câncer. A obesidade também está entre os fatores que facilitam o aparecimento da doença, mas o preconceito por parte dos próprios homens é a razão que mais prejudica na sua descoberta precoce. Então, esse tipo de evento que nós estamos fazendo aqui é muito bom, porque você vai trabalhar a derrubada desse preconceito, né? O homem precisa entender que ele não tem que se preocupar, ele tem que procurar um serviço de saúde quando ele perceber qualquer coisa diferente no seu organismo, né? Embora esse tipo de tumor atinja em maior escala homens com mais de 65 anos, estar informado sobre os sintomas e realizar um exame preventivo a partir dos 45 anos são cuidados importantes para evitar um diagnóstico tardio, né? Essas ações visam cuidados para homens em faixas etárias, né, entre 20 e 59 anos de idade. Todas elas ocorrem de forma integrada com as demais áreas da saúde municipal. Falando de procedimentos, na rede, até agosto deste ano, já realizamos mais de 199 mil dosagens de antígeno prostático específico, o PSA, e mais de 46 mil ultrassonografias de próstata por via abdominal e transretal. Para detectar alterações na próstata, realizamos também, até agosto deste ano, cerca de 4 mil ultrassonografias de abdômen superior e 50 mil ultrassonografias de abdômen total na rede municipal. Vale destacar que, ao longo deste mês de novembro, as 470 unidades da capital promovem atividades voltadas à saúde do homem, como busca ativa no interior das unidades e em locais públicos para aferição de pressão arterial, medição de peso, altura e circunferência abdominal, além de orientações sobre hábitos de vida saudáveis, relacionados à prevenção de doenças crônicas como hipertensão, obesidade, colesterol alto e doenças cardiovasculares. Também estão sendo ofertados testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatite. Espero que a troca de ideia deste encontro nos possibilite criar novas abordagens de conscientização para que os homens procurem os serviços de saúde sem receio ou medo de julgamento. Muito obrigado. Obrigado, secretário Zé Marco. Gostaria de convidar agora, então, para fazer sua fala, nossa secretária municipal de gestão, doutora Marcela Arruda, que é advogada, mestre em gestão e políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas, e é também especialista em direito administrativo pela PUC de São Paulo, e também tem especializações em direito constitucional e direito eleitoral. Por favor, secretária. Oi, primeiro, bom dia a todos e a todas que
nos ouvem, nos assistem. É um prazer estar com vocês. Eu quero agradecer a presença do Dr. Paulo Saldiva, um dos maiores especialistas no tema que temos hoje. Quero agradecer a Valéria Pugliese, que tem coordenado a COGES, que é uma das áreas, como ela já explicou, da Secretaria de Gestão, ao nosso doutor secretário de Saúde, Luiz Carlos Zamarco, que, como bem disse, temos intensificado as parcerias entre Secretaria de Gestão e Secretaria de Saúde, mas com foco de ações conjuntas para aperfeiçoar a saúde do servidor, então parcerias também com o Hospital Público do Servidor, e ao Lucas, que está aqui, mais uma vez, mediando um dos nossos eventos, gentilmente fazendo isso. Minhas palavras são breves, porque eu acho que os dados já foram passados, já foram transmitidos, e nós precisamos agora ouvir o especialista que vai falar sobre o tema. Mas, enquanto o doutor Zamarco falava, eu vi que subiram algumas questões aqui. Quem me conhece sabe que eu gosto de responder, gosto de atender, e eu quero já antecipar, já que estamos falando para um público que é servidor, servidora, nós temos colhido muitas sugestões dos servidores no que diz respeito às ações de aperfeiçoamento à saúde do servidor. O prefeito Ricardo Nunes tem dado um apoio imenso, não só a essas reformas recentes que houve no Hospital do Servidor, e eu digo isso porque eu fui até o Hospital do Servidor junto com a Valéria para conferir o que estava sendo feito, para questionar também como estava sendo feito, mas em relação à saúde geral, há um protocolo, alguém perguntou sobre protocolos especiais para mulher trans, homem trans, há um protocolo especial que foi republicado recentemente. Eu estou sem o link aqui, mas eu acho que depois a nossa equipe, com a equipe da saúde, pode mandar esse link. É um protocolo especial de atendimento a toda a comunidade LGBTQI+, além de algumas ações específicas que não vou entrar, mas de atendimento nas unidades básicas de saúde. Então é importante, claro, receber essas observações, se não estiver acontecendo isso, para que a gente possa também aperfeiçoar. E também eu vou pegar essa dica para que a gente também tenha essa atenção especial no Hospital do Servidor. O protocolo vale para as unidades básicas de saúde. No Hospital do Servidor, ele tem o destino ao atendimento dos servidores, e fico à disposição também para acolher as sugestões de aperfeiçoamento da saúde do servidor no hospital público do nosso servidor. Eu vi algumas sugestões, observações, e quero ficar à disposição para essas respostas. Mas vamos lá, nós estamos falando de como a Valéria disse, de das doenças, dos cânceres que está entre na linha dos segundos que mais matam pessoas. Então, hoje estamos falando aqui para amigos, mas com foco também em todos os colegas que conhecemos, para chamar a atenção e para evitar algo que tem atraído muita desinformação. Na verdade, existe em relação ao câncer de próstata, muito preconceito, muito medo e desinformação. A desinformação hoje é uma doença global. Eu acho que a gente pode considerar, entre aspas, isso como um fator que prejudica muito o diagnóstico precoce de muitas doenças e também evita a cura. Eu estou aqui ansiosa para ouvir o Dr. Paulo com as suas dicas, na verdade, sobre a prevenção. Como é que a gente muda esse cenário em que temos hoje de 1 a cada 41 pessoas homens morrem em decorrência dessa doença? O que a gente pode fazer, as mulheres, para ajudar a informar, né, e tirar esse medo e o preconceito, e os homens para que consigam buscar o quanto antes? Eu já quero provocar o Dr. Paulo a uma pergunta que sempre fazem: qual que é a idade correta para começar essa prevenção? Nós estamos falando de um grupo de servidores aqui de homens quase 30%, se somar o nosso número geral, e a gente quer sair daqui hoje com várias dicas e, sobretudo, saber o que podemos fazer para unir forças e exercer esse nosso papel enquanto Secretaria de Gestão, enquanto secretário da Saúde que está aqui, mas essa função pública e institucional que temos para apoiar os nossos servidores. Muito obrigada, e estou aqui também hoje como ouvinte para ouvir o Dr. Paulo Saldiva. Lucas? Obrigado, secretária Marcela.
Então, vamos passar imediatamente para a nossa palestra magna, enfim, de hoje, que contará com a participação ilustre do professor Paulo Saldiva, que é professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O professor Saldiva também está há mais de 25 anos pesquisando os efeitos da poluição do ar no meio ambiente e na saúde, incluindo estudos experimentais, epidemiológicos e clínicos. É membro titular da Academia Nacional de Medicina e da Academia Brasileira de Ciências e foi diretor do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP, né? E se me permitam quebrar um pouco do protocolo aqui também, queria fazer uma confidência para vocês, que eu sou fã e ouvinte assíduo do professor Paulo, no seu programa quinzenal na Rádio USP, né, que é um programa dedicado a discutir saúde e meio ambiente, é um programa também que eu recomendo para todos os gestores municipais, né, que ouçam esse programa, enfim, me ajuda muito a pensar as questões da cidade e as grandes questões da saúde aqui de São Paulo. Sempre trazendo, né, o professor Saldiva sempre traz temas importantes e os principais dados recentes de pesquisa sobre esse tema. E certamente ajuda muito nós, gestores municipais, a pensarmos, então, em políticas públicas. Por favor, professor Saldiva, à sua disposição. Professor, se puder abrir o microfone. Agora eu aprendi. Perfeito. É que existe um aplicativo na USP que ele testa as primeiras palavras para saber se eu estou falando coisa com coisa, para não envergonhar a universidade, né? Então, é um botão de segurança, é uma trava de segurança. Eu gostaria muito de agradecer a presença, o convite e a honra de estar falando para os funcionários da prefeitura, para o secretário da saúde, para agentes públicos, né? Para Valéria, para Marcela, para você, Lucas, e declarar que o que eu faço em termos específicos de câncer de próstata é basicamente diagnóstico. Eu sou um patologista que faz diagnóstico no hospital, né? Mas eu não vou falar sobre histologia e fatores moleculares do prognóstico do câncer de próstata. Eu pretendo simplesmente mostrar o porquê que tem aumentado e quais são as dificuldades para a gente fazer a prevenção, não só do câncer de próstata, mas de vários temas relacionados à saúde do homem. São os homens que morrem mais de AVC, são os homens que morrem mais de infarto do miocárdio, são eles que morrem não só mais, mas também antes. Quer dizer, eles têm um tempo de vida encurtado. E tudo isso eu fui começar a aprender de uma forma muito simples. Além das atividades clínicas como patologista, como pesquisador da bancada lá na faculdade, nós temos na Faculdade de Medicina, no prédio da Faculdade de Medicina, o Serviço de Verificação de Óbitos da capital. O Serviço de Verificação de Óbitos da capital recebe todos os casos de morte natural do município de São Paulo que morrem sem um atestado de óbito. Então, se for causas externas, ele vai para o corpo, vai para o IML. Se for uma causa natural, ele vem para o Serviço de Verificação de Óbitos. É o maior serviço de autópsia médica do mundo. São mais ou menos 15 mil óbitos por ano, que corresponde a mais ou menos quase 20% das mortes naturais de São Paulo vão para autópsia. Só que esse número provém basicamente da periferia, onde as pessoas e as famílias não têm acesso ao atestado de óbito, ou mesmo não estavam sendo acompanhadas por um profissional que pudesse certificar o óbito. Bom, esse número de casos é grande e eles servem de um jeito para estudar as células e o tecido daquela pessoa falecida através de microscópios e outras técnicas para a gente poder determinar a causa de óbito. Mas também são tantas que dá para estudar o tecido urbano, o território, aonde aquela pessoa vivia.
É como se, então, a gente tivesse transformado a cidade num organismo, com o bairro sendo os seus órgãos, nós, as células que constituímos aqueles órgãos, e onde vivemos num sistema onde as artérias estão entupidas por trombos de 4 rodas, que temos uma diarreia aquosa que percorre os rios, temos, quando não chove, desidrata, faz febre, quando chove, inunda, faz edema, enfim, até um certo Alzheimer dos neurônios dirigentes, por descontinuidades que existem nas políticas públicas, pelas características do tempo político. E São Paulo é uma cidade extraordinária para estudar consequências do urbanismo. Ela tem um serviço primoroso de saúde. Se tem um dos serviços que eu gostaria de elogiar, é o serviço de dados da Secretaria Municipal de Saúde. Estatísticas de morbidade e mortalidade, mapas, coeficientes. Não conheço cidade no Brasil, e poucas no mundo, que produzam com tanta qualidade. Então, veja o que acontece, né? São Paulo tem números, porque ela é grande, ela tem um contraste social importante para determinar como é que você, através de políticas públicas, outras que as da saúde, podem ajudar a qualidade de vida das pessoas. E esses dados, então ela tem, por exemplo, você vai para Nova Delhi, tem muito contraste e vulnerabilidade social, mas não tem dado. Você vai para Estocolmo, tem muito dado, mas não tem o contraste social. São Paulo tem, então, um laboratório natural pelo seu crescimento expansivo, pelas diferentes características do território, para você imaginar políticas públicas e soluções que foram geradas na periferia. Soluções, às vezes, locais de gestores, né? Hoje a gente fala muito de medicina de precisão, onde você vai tratar o indivíduo por causa das características daquele indivíduo. E eu vou propor uma ideia meio única de saúde para São Paulo, nem mesmo para um distrito. Dentro de um distrito administrativo haverá regiões que terão que ter ações específicas. Isso aconteceu muito na Covid, né? Principalmente em comunidades pobres, aonde chegava uma cesta básica, mas como é que essa cesta básica virava quentinha para pessoas acamadas? Como é que você produzia máscaras para uma comunidade que não tinha como comprar máscara? Então, como se fazia, e houve, então, sempre praticamente liderados por mulheres, foram desenvolvidas soluções extremamente criativas e que tiveram impactos na saúde, ou seja, estamos falando do mesmo município, do mesmo vírus, dos mesmos decretos, e houve heterogeneidade espacial no adoecimento e na letalidade. Para você ter uma ideia, o risco de pegar Covid variou 8 vezes ao longo do território da cidade de São Paulo, e para a mortalidade chegou a variar 14 vezes. Então, e isso foi conseguido graças às possibilidades de São Paulo, de dados, espacialização e tudo isso. Então, administrar a saúde de São Paulo e dos servidores da Municipal de São Paulo, ele é um desafio enorme, mas ele tem muitas possibilidades. E é isso que eu gostaria de enaltecer um pouco e focalizar um pouco mais no tema. Mas antes disso, eu queria dizer que a gente, antes de começar a criar cidades, éramos caçadores-coletores, nós tínhamos uma comunidade com 100 a 150 pessoas. A nossa aposta evolutiva foi numa cabeça grande para ter um cérebro grande, um ombro grande para liberar o braço,
porque esses neurônios da cabeça iriam executar funções, você tinha que manipular. Então, com isso, para você adquirir a posição ereta, diferindo dos primatas, e tem que caminhar para caçar e coletar. Com isso, você estreita a pelve e deita até um pouco o sacro, a parte de trás da bacia, para criar um canal de parto que permitisse passar essa cabeça grande. Uma primata, em geral, dá luz em 30 minutos, 40 minutos, é indolor, a cabeça não roda, a face vem para a mãe, ela pode pegar o bebê no colo, amamentar, cortar o cordão e não acontece, e fica por ali. Nós não, o nosso parto é de 12 a 14 minutos, a cabeça roda num parafuso para as costas, 12 a 14 horas, perdão. A cabeça roda para as costas da mãe e o parto é impossível de ser feito praticamente sozinho. E aí que eu acho que começa a nossa civilização. O ato do cuidar. O ato de você ter um parto assistido e, principalmente, para você educar aquele cabeção, né? Que a criança não sai fazendo as coisas, tem que comer, tem que aprender a andar, desenvolver as coisas, né? E uma mãe dando à luz cada 2 anos para manter a população daquela comunidade, você teria que ter outros elementos da sociedade, daquela comunidade ajudando. É por isso, é uma das razões que é tão vantajoso para nós sobrevivermos mais do que a nossa capacidade reprodutiva. Teria que haver entre nós gente que não soubesse caçar, coletar, guerrear, mas que pudesse ensinar as pessoas e os bebês e as crianças a partir do seu repertório de experiências. Bom, isso funcionou, até índios até hoje tem, né? Porque tem muito recurso, você não precisa desenvolver mais tecnologia. Só que quando você está num lugar desértico, sei lá, na beira do Nilo, no crescente fértil do Oriente Médio, não tinha muito para onde caçar e coletar. Então, aquele cabeção começou a domesticar animais, começou a fazer agricultura, fixa a população, aumenta a produção de alimentos, e você começa a criar, então, cidades. E aí tem 2 coisas que aconteceram. A boa foi que, ao pôr muita gente num sistema complexo e num mesmo espaço, houve o início das especializações, dos talentos. Foram criados prédios sem saber cálculo. Se começou a discutir, a desenvolver escrita, se começou a ter uma série de florescimentos permitidos por aquele cabeção. No entanto, você pôs muita gente junta e os agentes infecciosos que não tinham muita chance com caçadores-coletores começaram a infectar um outro, seja pelas águas, pelo esgotamento, falta de esgoto, esgotamento sanitário, seja porque muitos dos infecções, muitos dos agentes infecciosos que ficavam nos animais que a gente domesticou pularam para a gente. Varíola, tuberculose vieram da vaca. A gripe de aves. Enfim, basicamente a gente começa a ter doenças que não tínhamos. E também se cria desigualdade, né? Porque alguns plantam, outros armazenam, outros vendem, outros comerciam, e o sistema de gestão não pode ser como nos caçadores e coletores, um grupo de pessoas sentado ao redor de uma fogueira, conversando, compartilhando os medos e as alegrias. Você tem um sistema que vai se verticalizando e criando hierarquias, né? E assim foi
e mudou radicalmente essa história, então, do homem, que surge aproximadamente 300, 400 mil anos atrás, e principalmente nos últimos anos, a partir dos anos 60, com o aumento explosivo das cidades, do qual São Paulo foi um exemplo. A cidade que mais crescia no mundo, a Pauliceia desvairada, né? E que cresceu, e aí vocês melhor do que na prefeitura, que eu sabem na prefeitura, as desigualdades que isso tem. Então, vamos lá. Para não já... Desculpa eu ter feito esse desvio grande, mas era importante para dizer que tinha um script na nossa vida que foi alterado muito pelo desenvolvimento científico, tecnológico, pelos métodos de produção e, consequentemente, o hábito de vida. Nós deixamos de produzir o nosso alimento, de viver no campo, e migramos para a cidade. Qual que é quais são as doenças onde as cidades são mais afetadas? Inclusive, eu imagino muito do funcionalismo público deva ter alguma das questões que eu estou falando. A primeira questão é a alteração da saúde mental. Depressão, ansiedade e, às vezes, e mesmo esquizofrenia. Eu acho que muitos daqueles que estão nos ouvindo agora já acordaram no meio da noite pensando no que ia fazer, ou tendo um medo, ou tendo que escrever alguma coisa para não esquecer no dia seguinte. E a questão dessa ansiedade, ela nasce primeiro do tipo digamos, deixa eu me expressar melhor. Por exemplo, nós estamos aumentando muito, né? Por exemplo, um indicador você pega a taxa ajustada de suicídios ou esquizofrenia, quanto maior a cidade, maior a taxa ajustada. Quer dizer, mesmo corrigindo para a população, você tem mais casos ajustando já a população da cidade. E o que isso se deve, né? Basicamente, a nossa psique precisa de relacionamento social e sentido. Quando você está num ambiente como o das cidades, você monta e desmonta relacionamentos sociais e afetivos. A família vai cada um para um lado, você já não tem aquela vida de uma comunidade onde todo mundo se conhecia. Então, você tem pessoas que você considerava como irmãos na escola, depois você não vê mais, depois você vai para o ensino médio, faz outras amizades e não vê mais, depois na sociedade, na faculdade você também faz e vai desfazendo. As famílias se encontram muito menos, porque estão trabalhando demais. E isso dá, de um lado, uma certa invisibilidade, né? Eu vou só citar um exemplo, ridículo, mas eu tinha um amigo meu que o avô dele gostava de pescar, foi descer do barco e esmagou um sapo. E ele fica conhecido até adulto, até na faculdade de medicina, como esmaga-sapo. Quer dizer, o avô dele tinha feito um negócio e ele não tinha... E ele ficou sendo esmagador de sapo por resto da vida. Aqui em São Paulo, isso jamais aconteceria. Por quê? Eu sou meio esquisito. Eu moro no Bexiga. Ninguém percebe, porque sempre tem alguém mais esquisito do que eu. Então, esse é o sistema que a cidade dá uma invisibilidade. Mas essa falta de visibilidade, ela é boa, mas na hora que você precisa de uma conversa, de um apoio, aí você não tem, né? Aí a gente vai pondo tudo isso no emprego, né? No serviço. E quando aposenta? Se você não souber refazer as relações afetivas e sociais, recuperar as antigas ou criar outras, você não tem, você perde saúde mental. Vamos pensar, o Monteiro Lobato, quando fez Renações no Narizinho,
ele descreve no primeiro parágrafo que a dona Benta já estava lá no sítio, e ela já era muito velhinha, ela tinha mais de 60 anos. Porque 60 anos era menos 50 e poucos anos, 8 anos era a expectativa de vida de uma mulher na época do Rei Nações Narizinho. Agora não, a gente vai e fazemos até uma previdência de dinheiro, mas não uma previdência de projetos de futuro. A gente dorme mal, que é uma boa forma de criar doença psiquiátrica, o cérebro descansa no sonho, e você dorme mal porque você chega mais tarde em casa, geralmente mulheres têm o terceiro turno de trabalho, vendo se tem filho, cuidando das coisas, vai acordar cedo porque o transporte, às vezes perde longas horas no deslocamento, a luz, né, você, para poder chegar na fase profunda do sono, a retina precisa ficar na penumbra, durante 1h30 para começar a secretar melatonina, que é um hormônio importante de indução de sono. Só que a gente fica... Quantas horas vocês que estão vendo passam no escuro? A gente leva o sol para a cama, às vezes, e fica sendo estimulado, né, através de aparelhos eletrônicos. O ruído urbano também interfere com a qualidade do sono. E basicamente também, numa cidade muito grande, fica difícil encontrar, por vezes, um sentido. Eu sugeriria que vocês lessem um livro de um indivíduo chamado Viktor Frankl, que era um psiquiatra vienense, que foi com a família para Auschwitz, preso. Ele, o pai, a mãe, a mulher grávida. E ele... enquanto que o Freud colocava a saúde, um dos mecanismos da saúde da psique, o conflito entre os instintos e o que era permitido, e o Adler, que seria o segundo, o Adler falava digamos, da notoriedade, da individuação, né, da pessoa na multidão. Ele vai para um lugar que não tem nem individualidade e nem prazer, que é um campo de concentração. E ele percebe que os que mais sobreviviam não eram os mais fisicamente aptos. Eram aqueles que tinham sentido para fazer quando saísse dali. Então, o encontrar o sentido, à medida que você está entrando na vida, ou quando está se despedindo dela, né? Para um jovem, acho que está difícil de encontrar o sentido no mundo fluido, né? E para um idoso, se a cidade não fornecer, se virar um ponto de encontro, se ele puder percorrer, criar um espaço afetivo. Eu vivo na cidade de São Paulo e eu não percorro a cidade inteira, eu percorro uma cidade afetiva. Eu pego a minha bicicleta, saio e vou ter na casa das pessoas que eu gosto ou dos lugares que me dão boas lembranças. Então, se você não puder fazer isso, por questões que você trabalha demais ou não tem dinheiro para fazer isso, nem condições físicas, você tem que criar espaços de encontro. Então, parques, logradouros públicos são muito importantes nessa reconexão com o outro. Obesidade e câncer também são as duas coisas, estão relacionados. A obesidade, está óbvio, né? Ao longo da evolução, a gente foi programado para sobreviver à fome. Durante os cercos, guerras, as pestes, tem as pessoas as que sobreviviam, aquelas que absorviam tudo com mais eficiência. E as que morriam, as que não conseguiam fazer isso. O Sapiens nasce possivelmente na Etiópia, onde não tinha água e não tinha sal. Então, a gente
montou-se mecanismos de absorção de água e sal com muita eficiência. Depois que você põe sal na dieta, por exemplo, hoje, que é um monte, aquilo que foi bom para você há 200 mil anos atrás, hoje passa a ser risco de hipertensão. Um caçador-coletor andava de 10 a 15 quilômetros por dia. Hoje ele faz isso dentro de carro. Então, o teu carro fica com 6 pneus, né? 4 no chão, 1 no estepe e 1 na cintura, né? Porque você já não caminha. E o trabalho, basicamente, é o quê? Sentar num computador, numa tela e ficar digitando. As crianças, onde se decide se vai ser gorda ou magra, ela começa, primeiro que ela não anda mais na rua, pelo perigo no trânsito ou na criminalidade. E veja a programação cultural da obesidade. As crianças, como as famílias, né, tem que levar a criança para o supermercado, você tem aquele carrinho com o pé assim, o que uma criança vê na gôndola? Um brinquedo dentro de uma porcaria. E aqui que faz? Ela começa, na hora que está abandonando a alimentação láctea, ela está montando um repertório de sabores de alto teor de açúcar, de gordura e de sal. A obesidade tem problemas de diabetes, tem da arteriosclerose. Não é, eu, por fazer autópsia, eu vejo hoje em crianças, eu tenho o duvidoso privilégio de ver placa de arteriosclerose em carótida e coronária, com menos de 10 anos de idade. O diabetes do tipo 2, que é o diabetes da obesidade, já é mais frequente em crianças que o diabetes do tipo 1. E a obesidade está muito relacionada com câncer. Muito relacionado com câncer. A insulina, que aumenta no indivíduo obeso, ela não é só para pôr glicose dentro da célula, ela é um fator de crescimento. A gordura, ela não é só um estoque, ela produz proteínas pró-inflamatórias que estimulam a divisão celular. Se você come sem resíduo, por exemplo, o trânsito, e não anda, o trânsito intestinal é mais lento. O tempo de passagem do intestino, do alimento pelo intestino é muito maior. E se tiver uma molécula de uma substância causadora de câncer, ela pode interagir mais lentamente, com mais eficiência com as células que revestem o seu trato digestivo. Tem os estrógenos ambientais, os hormônios ambientais, tanto estrógenos quanto andrógenos, similares, que provêm de plásticos, de metabolismo de plástico, de alguns hidrocarbonetos aromáticos da poluição do ar, presente em conservantes alimentares e resíduos de pesticidas que funcionam dentro do nosso corpo como estrógeno ou como testosterona. E isso, de alguma forma, explica, por exemplo, o câncer de mama em mulheres cada vez mais jovens. O início mais precoce da menarca, da menstruação, e a menopausa cada vez mais recente. Você reduz a quantidade de folículos no ovário das mulheres e, ao mesmo tempo, você tem uma redução da capacidade de fertilização do sêmen, a qualidade do sêmen humano. E isso também acontece com bovinos e com equinos que têm espermogramas sérios há muito tempo. Se reduz, mostrando dano para uma célula reprodutiva. E a poluição do ar está relacionado, essa variação hormonal, tanto a próstata quanto a mama, representam são alvos para esse tipo de substância. Além da obesidade, que é fator de risco para os dois. E o homem, que é o mês de novembro, ele, em geral, tem
uma postura mais negativa em relação a se cuidar, né? Tem tantos aspectos culturais óbvios no exame de próstata, tem uma necessidade grande de trabalhar longas horas. Se a gente conversar com o motorista de táxi, ele deve ficar sentado de 12 a 16 horas por dia hoje, de aplicativo, né? Que horas que ele vai se cuidar? Que horas que ele vai fazer exercício? E ele respira a poluição do ar dos tráfegos, dos vários carros que estão do lado dele durante muito tempo. Existe, então, esse aumento dos cânceres de mama em mulheres jovens e dos tumores de próstata também em jovens, que é uma doença acima de 65 anos, mas está começando a aparecer câncer de próstata agora, aumentando a frequência abaixo dos 40, 45, e quanto mais cedo começa um tumor de próstata, em geral mais agressivo ele é do ponto de vista de invasão, né? E de causar metástases, é bastante real. E, além disso, nós temos um problema diagnóstico. Só para se ter uma ideia, vou finalizar por aqui. No serviço de verificação de óbitos, nós temos um grupo de enfermeiras que entrevista os familiares. Eu mesmo converso com os familiares, porque é difícil entregar uma folha de papel sem significado, com coisas ininteligíveis, para uma pessoa que acabou de perder um familiar. E a gente vai ver, nós fizemos um recente levantamento, um pouquinho mais de 30% das pessoas que morrem de câncer, não que morrem com câncer. Tem muito idoso que tem um câncer de próstata, mas não morreu do câncer de próstata. Tem um câncer pequenininho, mas morreu de AVC. Estou falando das pessoas que morrem devido ao câncer. Morrem sem ter ideia de que tinham. Ou seja, ainda existe uma subnotificação do câncer como causa aparente, mesmo na cidade de São Paulo. O que nós estamos fazendo, e colocando para a prefeitura, e em breve, a cartografia dos cânceres não diagnosticados e o risco por região, né, por CEP, na verdade, temos o CEP da pessoa, e isso é um trabalho legal para fazer com a vigilância da saúde, e ao mesmo tempo dos casos de diabetes que desenvolvem complicações, né? Medida diabética, você olhando no microscópio, você sabe se o diabetes estava bem controlado ou mal. E a gente está geocodificando esses casos utilizando esse observatório único, né? Trágico, porém único, de uma cidade que faz quase 20% das suas autópsias. E com isso, você pode, colocar no território e definir áreas numa escala com uma precisão bastante grande e saber aonde se vai colocar o investimento ali. E eu lembro da eficiência disso, usando mais ou menos esse tipo de dado, a prefeitura fez um projeto com a Fundação Novartis, na Zona Leste, para reduzir a mortalidade por infarto do miocárdio. Com medidas relativamente simples e com medidas, digamos, atuando com a comunidade, com os agentes de saúde, se eu tiver certo, houve uma redução de 30% da mortalidade precoce por infarto do miocárdio. Isso mostra, no meu entendimento, essa foi a melhor intervenção de saúde cardiovascular do mundo, quer dizer, com resultados mais eficientes. E ela nasce de São Paulo. Então, São Paulo, que é uma cidade que eu gosto muito, ela tem dentro de si o melhor e o pior. E esse diálogo pode prover as soluções para que a gente fique menos pior e fiquemos cada vez melhores em todos os seus territórios.
Muito obrigado a todos e vamos nos cuidar. Tudo de bom. Obrigado, professor Ivan. Muito interessante sua apresentação e nos instiga, né, a pensar sobre vários pontos aqui, né, tomando nota. Chegaram também uma série de perguntas, né, no nosso chat. Boa parte das perguntas, elas estão associadas ao tema, né, enfim, do câncer de próstata. Eu vou ler algumas delas aqui, enfim, e, por favor, os membros da mesa ficam à vontade para interagir com essas perguntas, né, e assim, então, vou fazer a leitura de algumas dessas perguntas e aí repasso a fala para vocês conversarem um pouco também em relação a esse tema. Uma das perguntas que chegou foi em relação ao câncer de próstata, né? Uma pergunta específica em relação é o seguinte: a harmonização de mulheres trans tem efeito negativo sobre a próstata? Foi a pergunta da Alexia. Também a pergunta do Sérgio, né? Há como identificar tumores que crescem muito devagar e não apresentam risco? Né? Outra pergunta também que chegou do Flávio, né? Falando em estatística, nossos servidores estão envelhecendo e se aposentando, falecendo. Né? Os novos concursos devem ser conscientizados toda a necessidade de cuidar da saúde laboral, não somente em relação à ergonomia, mas também a periodicidade dos exames de prevenção, né? O check-up anual. Então, fala um pouco em relação à prevenção dos casos de saúde dos nossos servidores, para a gente comentar um pouco sobre quais as maneiras de cura que há desse câncer, se puderem falar um pouco também em relação ao tratamento. Enfim, várias perguntas que chegaram também, a pergunta da Solange, pedindo também para o professor Saldiva falar um pouquinho mais também em relação a práticas e hábitos saudáveis na cidade de São Paulo, enfim, do que pode ser feito em relação a esse tema. Enfim, outras perguntas também que chegaram. Vamos fazer, então, mais uma rodada, né? Nós temos mais um bom tempo ainda para conversarmos sobre esse tema e depois a gente volta com uma segunda rodada. Vou repassar a palavra, então, para o professor Saldiva e depois para a doutora Valéria. Bom, em relação a prever o comportamento biológico do tumor, existem contas, né, que você faz a partir do tamanho, dos aspectos celulares, né, através de um critério chamado de Gleason, do estadiamento, que seria se ele atingiu ou não outras estruturas. Então, há tumores que, descobertos, são de baixa atividade e que se pode tratar sem cirurgia, apenas com estudo hormonal ou local. Existem outros que demandam a retirada completa da próstata e, às vezes, terapia sistêmica, e às vezes é um pouco agressiva no caso de houver espalhamento tanto para a pelve quanto para ossos, onde o tumor de próstata tem uma tendência a fazer esse espalhamento. Existem também receptores moleculares que podem prever isso. O grande desafio hoje da ciência médica é que ela avançou muito, mas a gente não conseguiu resolver isso, o dilema, se isso é para quem mais precisa ou para quem pode pagar por ele. Então, esse é um dilema. Assim, existe, teoricamente, tudo isso, mas a gente vai ver que a letalidade dos tumores de próstata, por exemplo, vamos pegar um exemplo. A letalidade do câncer de colo uterino, uma das maiores regiões é a Amazônia. Isso não é porque o tipo de HPV é diferente, é porque o screening em prevenção com Papa Nicolau é menor. Então, tem fatores que contribuem muito para que o tumor se desenvolva na fase pré-analítica, né? E principalmente depois do diagnóstico. Isso determina também, além das características do tumor, a sobrevida. A outra parte foi em relação a mulheres trans e a prevenção disso. Eu não conheço estudo, vou estudar. Não prometo, se eu mandar um e-mail para
para mim, que é o pepino, é aquele legume, pepino@usp.br. É fácil, é só acertar o vegetal e não colocar com. Ele chega para mim e eu vejo o que existe de conhecimento sobre essa área, né? Os hábitos saudáveis, só para você ter uma ideia, acabamos de fazer um artigo, o Instituto de Estudos Avançados da USP, o INSPER, o Mackenzie e a Faculdade de Medicina, onde a gente pegou os casos de autópsia de pessoas que morreram antes dos 60 anos de idade na cidade de São Paulo. Os equipamentos da Prefeitura de Esportes e Parques e a presença de ciclovias reduziram em quase 50% o risco de morrer antes do tempo. Ou seja, com algumas intervenções urbanas, elas permitem que funcione mais do que beta-bloqueador e estatina. Então, acho que essa ideia de uma cidade, quer dizer, que existe espaço, sim, para melhorias que vão muito além da saúde, né? Além das medidas de saúde, é muito importante. Isso a gente descobriu graças ao fato de você ter o CEP certinho em entrevista com o familiar na sala de autópsia. Então, eu acho que seria um bom meio de você pegar doenças crônicas e ver intervenções. Foi o segundo caso onde a gente conseguiu ver que a influência, de um lado na atenção primária e do outro na infraestrutura urbana, reduzia bastante o risco de doença, de mortalidade precoce. Acho que eu respondi as minhas, não vai esperar, né, outras. Por favor, doutora Valéria. Eu acho que o professor Pepino, o professor Paulo Saldiva, ele respondeu a maior parte, mas eu gostaria só de fazer um comentário, acho que de forma geral, né? Não sou urologista, não tenho prática, experiência, domínio da área, mas eu acho que o que acontece em termos de promoção à saúde é o seguinte: as mulheres têm aquele hábito de ir anualmente ou a cada 2 anos, no máximo, ao seu ginecologista. E o ginecologista, o profissional médico ginecologista, acaba atuando como um médico geral. Então, o ginecologista, ele solicita todos os exames, ele afere pressão arterial, ele faz controle de glicemia, alterações hormonais que não só aquelas relacionadas à parte ginecológica, e com isso as mulheres se cuidam mais. A partir da sua avaliação ginecológica, seja através de triagem, né, na enfermagem, na unidade básica de saúde, seja com o médico da família, seja com o ginecologista, são abordadas e é feita uma triagem para a saúde em geral, para as principais questões gerais de saúde. Os homens não têm isso, né, eles vão quando estão doentes e vão no especialista. E eu acho que é essa cultura que a gente tem que começar a mudar, a fomentar o estímulo a fazer exames preventivos nos homens, procurar um clínico geral, ir ao urologista, né, perguntaram da idade, não saberia dizer exatamente qual é o protocolo, né, de início de realização de exames, toque retal, PSA, mas certamente para cada caso vai ter um protocolo que se enquadre mais. E o médico que vai conseguir dar essa orientação é o médico que examinar esse paciente. Então, quanto antes, melhor. Né? Então, não vou esperar para meu primeiro controle ser com o urologista. Os homens, como disse o professor Paulo Saldiva e os nossos secretários da Marco, eles falecem mais de várias outras causas, as questões cardiovasculares. Então, ele tem que fazer um controle cardiovascular melhor. Às vezes, um homem de 40 anos tem um infarto fulminante e ninguém sabia que ele era portador de algum problema cardíaco. Por quê? Porque nunca pesquisou, nunca fez um exame, nunca procurou um médico para fazer uma triagem. Talvez, né, não sei se em todos os casos, mas talvez, se tivesse procurado antes, precocemente, teria essa informação. As mulheres, a gente orienta que desde a adolescência procurem o ginecologista, procurem o médico. Os homens não. Eles vão quando estão morrendo, né? Então, acho que essa que tem que ser a mensagem. Essas dúvidas todas que vocês colocaram, certamente vão ser sanadas ou vocês serão encaminhadas para o tratamento com o especialista, se for feito um exame individualizado, né? Exame clínico, né? Medir, examinar, o médico que coloca a mão no paciente, o enfermeiro que faz as avaliações de triagem e, a partir daí, fazer o controle. Então, esse é o meu convite a vocês todos e todas, né, homens trans, mulheres e todos nós, mulheres trans, todos façam o seu controle. Cada um vai ter um protocolo que encaixa para você. E
dentro desse protocolo, cada caso é um caso. Então, essa é a minha sugestão. Com relação à alimentação, teve uma pergunta também, né, de dieta cetogênica, não sei dizer, mas o que se sabe também é que quanto menos alimento ultraprocessado a gente ingerir, quanto mais fibras, legumes, verduras a gente ingerir, né, evitar alimentos hipercalóricos por essa questão do sobrepeso, da obesidade, a gente reduz o risco da maior parte dos cânceres, a maior parte. Né, fora a questão da atividade física, né, do não se expor a ambientes poluídos, né, como bem disse o professor Paulo, a gente diminuiu o número de substâncias, fumar, o tabagismo, bebida alcoólica também está associada a diversos tipos de câncer. Então, quanto mais saudável a nossa alimentação, mais natural e melhor o nosso estilo de vida, menos sedentário, com certeza a gente vai estar prevenindo a grande maioria dos cânceres. Tem aquele fator que é genético, mas tem o fator ambiental e externo que a gente tem como abordar e prevenir. E essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar hoje. A importância dos homens se cuidarem, irem ao médico antes de sentir alguma coisa e a importância de estar atento para essas questões de saúde em geral, de qualidade de vida, de bem-estar, de atividade física. Então, acho que era um pouquinho essa mensagem, pelo menos, que eu gostaria de deixar nesse momento. Existe uma cartilha, né, das pessoas trans que é disponível para a saúde, tem um protocolo, então isso também é abordado especificamente, porque tem uma série de características que precisa de um profissional habilitado, né, para cuidar e para abordar a questão de hormônios, então tudo isso também existe na Secretaria Municipal de Saúde. Acho que se procurar uma unidade básica de saúde, as pessoas são encaminhadas para o tratamento e para o especialista que melhor for indicado. É isso, Lucas, devolvo a palavra para você. Posso dar um palpite, professora Valéria? A gente abordou, e a história das mulheres trans, eu acho que talvez a gente possa... existe um ambulatório grande também no HC, né, que é um centro de referência para... não só para diagnóstico, como para capacitação, e eu acho que uma grande das coisas que a gente tem que fazer nessa área, o que eu notei na parte do hospital, as mães têm muita dificuldade de pedir ajuda nesse caso. Quer dizer, se o filho ou a filha tem uma cardiopatia congênita, em geral ela compartilha. Enquanto que se ela tem uma criança com uma definição de genitália, uma genitália ambígua, eles têm mais dificuldade de falar. Então, acho que apoio psicológico também, nesses casos, é extremamente importante. E vendo a linguagem de Libras, eu queria também falar que uma das grandes dificuldades que nós temos não é no atendimento, mas é na admissão de pessoas que têm problemas de fala. Porque as pessoas começam a falar mais alto com eles. Então, acho que um treinamento de Libras, às vezes, em algumas regiões, podiam ajudar para fazer a anamnese, para poder orientar mesmo. Eu vejo que no HC tem aquele monte de porta de caminho, né? O indivíduo chega na porta do ambulatório e lá não tem quem fale Libras. Eu estou falando só pela coisa, mas deve acontecer com vários hospitais. Então, esse seria e muitos médicos não conseguem entender também, né, o que a pessoa está falando. Né? Então, eu acho que dá para fazer chegar isso nos hospitais. Então, por isso que eu digo, saúde, né, ainda mais numa cidade complexa como a prefeitura, e com a complexidade dos funcionários, na própria prefeitura tem funcionários de diferentes níveis, ela é um desafio permanente. Quem resolve ser secretário de saúde do município de São Paulo, ele propriamente não é um spa, né? Não é uma situação de relaxamento, basicamente resolver um monte de problemas de grande magnitude. Por isso que é bom estar aqui. Bacana, professor Saldiva.
Não, e durante a tua apresentação também, professora, a gente ficava pensando aqui, né, um pouco, né, acho que tem dois elementos importantes, né, de todos os temas, né, que o senhor abordou, mas assim, acho que para nós, enfim, enquanto servidores públicos, agentes públicos, isso chama muita importância, né, e acho que a tua colaboração hoje foi fundamental para a gente tomarmos contato, né, enfim, com uma série de discussões e de estudos, né, que muitas vezes são produzidos, né, no âmbito da academia, enfim, no âmbito dos centros de pesquisa, e que muitas vezes a gente não toma acesso a eles, né. Então, é muito importante esse trabalho, né, professor, que o senhor faz, enfim, com brilhantismo, né, enfim, usando rádio, TV, enfim, para também e ocupar todos esses espaços, né, de divulgação da produção científica, né, de vocês, e para nós, enfim, que estamos construindo as políticas públicas, acho que isso faz muito sentido e é muito importante, né, enfim, acho que depois queria ouvi-lo, né, um pouco mais sobre isso, enfim, sobre como a gente estreitar, né, esses mecanismos, né, de divulgação científica, principalmente para gestores, enfim, para quem trabalha formulando e implementando e pensando, né, políticas públicas na cidade de São Paulo. E outro elemento também bastante interessante dos pontos, né, que o senhor trouxe eu diria pensar, né, de como que a gente pensa a saúde, né, na cidade de São Paulo, para além apenas da missão, enfim, da Secretaria de Saúde, né? Uma série de elementos, né, que o senhor trouxe, enfim, de aspectos que estão relacionados à saúde, certamente nos fazem pensar que o dever, né, de melhorar a saúde da cidade de São Paulo, ele é um dever que perpassa todas as secretarias, né, todas as pastas, né, da educação ao urbanismo, do lazer, à assistência social, enfim, acho que uma série de políticas que nós implementamos todos os dias que precisam ter esse olhar, né, integrado para que a gente se converse, que as políticas se integrem e que a gente consiga, enfim, produzir essas soluções complexas no território, né, para além desse atendimento direto, né. Então, queria ouvi-lo um pouco mais, professor, em relação a pensar mais, né, nessa problemática de políticas públicas, de como que a gente melhora essa articulação na cidade. Bom, eu estou no grupo que está reformulando o programa de políticas públicas da FAPESP, que basicamente morreu, né? Embora eu não faça políticas públicas, eu sou patologista, acho que eles me convidaram porque o programa estava morto, e de morto eu entendo, né? E morreu, né, por vários motivos, e o primeiro deles era, digamos, era a ideia que a universidade tinha, que se publicasse na Science todo mundo ia ler, né? E não é verdade. O que faltou é uma compreensão de que o tempo político e o tempo da ciência são diferentes. E na maior parte dos casos, quem sabe o que tem que ser feito, ou o problema que precisa ser resolvido, é o gestor. Então, esse foi o primeiro diagnóstico. O segundo diagnóstico foi que existem vários riscos na política pública. Quando você procura no Web of Science, que é um registro de produção científica, o Brasil é o 5º país do mundo a publicar em políticas públicas. Mas é sobre políticas públicas, não para produzir políticas públicas. Então, em geral, quando chega um artigo, ele apresenta assim, no SUS tem que aumentar o fluxo e tal, e tem deficiência aqui. Mas não tem muito pouco como, ou se tem as soluções são vagas. Então, é como um hospital que tivesse diagnóstico, mas não tem centro cirúrgico. E para o gestor, o cara está se matando com um orçamento limitado, com uma série de cronogramas que tem que fazer, e vem alguém e diz que está tudo errado, né? Então, esse é um problema. A própria universidade também valorizou pouco a implementação de práticas de políticas públicas. Em outras palavras, você está progredindo na carreira, você publica na Nature, aí você vai passa na frente daquele que tenha feito, sei lá, o projeto que reduziu 30% de mortalidade na Zona Leste.
porque o sistema premia diferentemente essas coisas. O cachimbo entortou a boca. E a própria FAPESP, que, embora julgasse um projeto de políticas públicas, ele avaliava o projeto pelo impacto das revistas que tinha sido publicado, e não pelo efeito prático daquela medida. E também, às vezes, a gente é meio hiperbólico, porque projetos de uma ciência curta, que não dependa de regulamentação, vamos pegar violência infantil contra a criança, né? Vamos reduzir a violência contra a criança. Já tem estatuto, já tem lei, já tem uma série de coisas, não vai depender de decreto nem de nenhuma lei nova. Esse tem muito mais risco, muito mais facilidade, porque ele milita dentro de uma secretaria ou de um comitê, ou de uma ou duas secretarias, ou 3, e então não passa por... Você tem controle melhor sobre o processo. Se for alguma coisa que vai passar na Casa Civil ou na Câmara Municipal, você já perdeu o controle do processo, você não sabe como que isso vai sair. Então, nós estamos fazendo um projeto novo, que deve sair para março, onde você submete políticas públicas. Nós vamos fazer uma divulgação em todas as secretarias do município, esperando, então, que tenha um gestor e um pesquisador envolvido. Vai ter recurso para colocar uma bolsa TT, que é até de R$ 8.600, para trabalhar na própria secretaria, para que possa, porque está todo mundo por aqui, com deficiência de quadros e tal, e que não é um pós-doc, porque o pós-doc vai ter que fazer um projeto. Não, o cara pode fazer aquele sistema, né? aquela prática, sei lá, um aplicativo para identificar a violência em crianças nos hospitais da prefeitura, né? Onde alguém que tem suspeita entra numa central, como se fosse o CEATOX, assim, para saber, e aí já articulou. É que nem o transplante, não é o cirurgião do rim, que tirou o rim, que vai levar para o órgão, não, tem um sistema todo de fluxo, e isso precisa ser articulado. Então, pode ser essa uma ideia, né? Então, eu estou confiante nisso, de que vai sair. A FAPESP, no momento, tem problemas de colocar isso, porque a gente está mudando o paradigma muito importante da avaliação de projetos. Nós vamos ter que ter... pode ter gente, pesquisador principal, que não tenha doutorado da parte do setor público. E pode ter revisor que não tenha doutorado do lado. E pode entrar uma instituição afiliada, que é uma entidade terceiro setor, que tem políticas afins com aquela política pública que já interage com a prefeitura ou com o Estado para fazer aquela coisa. Então, a gente mudou radicalmente e vamos ver se sai. Por isso que o meu diagnóstico é que São Paulo tem hoje, dentro das universidades privadas e públicas, a maior densidade de pessoas que entendem de urbanismo e saúde. Eu acho que ela está no top 5 do mundo, em massa de gente. Mas sabe o que me parece? Pega um pente de perfil, você tem o mesmo tema, o cabo é a cidade e as coisinhas do pente estão um do lado do outro, mas não interagem, né? Então, a gente tem que virar o pente de perfil para que ele possa ficar mais alinhado, assim, você vê mais o todo. E esse vai ser o grande desafio. Mas se a gente fizer uns 3, 4 projetos desse bom, a primeira chamada, eles vão ser, digamos, o cartão de visita para que outras áreas do governo se atentem para isso e outras áreas da universidade se atentem para isso. Então, eu acho que está difícil, mas, primeiro, tem dinheiro da FAPESP para fazer. Então, ele não envolve recursos adicionais, envolve só interação. Mas a questão fundamental é que a questão tem que ser levantada pelo gestor. O que ele quer arrumar? Ou junto. Então, vai ter uma equipe do gestor e outra da ciência, cada uma com responsabilidades específicas e dentro de um cronograma
estabelecido que seja compatível com a gravidade e a seriedade do problema. É isso que eu espero. Mas estamos trabalhando faz 6 meses e vencendo lentamente as resistências disso. Eu fico muito feliz, professor. Quando tiver mais notícias, enfim, por favor, nos procurem, será um nós vamos grande procurar o prazer. secretário. Ele vai falar, pô, mas quem que é esse esquisito? Não, vai e tal. Daí ele chama os técnicos e a gente faz uma apresentação. Os membros do comitê vão gastar pneu de bicicleta e sola de sapato para ir para as principais áreas, e a prefeitura, por ter mantido a equipe, será a primeira a ser procurada, a prefeitura de São Paulo. Ótimo, maravilhoso. Então, dando sequência, nós não tivemos novas perguntas, né, aqui no chat, mas como já temos alguns minutos, gostaria de repassar, então, a palavra para os expositores da mesa, para que já interajam e façam suas considerações finais. Então, por favor, nossa secretária Marcela e Valéria na sequência, e a gente poderia finalizar com o Paulo, por favor. Oi, Lucas, obrigada. Não sei se estou aparecendo para vocês, eu não consigo visualizar aqui na tela. Eu agradeço imensamente a disposição, mais uma vez, do professor, doutor Paulo Saldiva. Como vimos, ele realmente entende do assunto e fala do aspecto prático, mas do aspecto de pesquisa também. E eu fiquei muito feliz, doutor Paulo, com a sua observação de uso de dados em relação às informações da Secretaria Municipal de Saúde, que realmente tem um esforço absurdo para publicizar as pesquisas, os dados. Foi assim para a Covid, né? Tem hoje painéis específicos aqui em São Paulo. Não é à toa que São Paulo é a capital da vacina, está sendo conhecida e reconhecida com esse título. Mas também a sua fala me acendeu uma luz para chamar a atenção aos vários dados que temos, de fato, no site da Secretaria de Saúde do município, e também as práticas integrativas que a Secretaria de Saúde, ela disponibiliza isso dentro da coordenação de atenção básica, né? São técnicas e práticas integrativas que agregam, além dos serviços que já conhecemos no SUS, da saúde básica, agregam complementos, né? No sentido de yoga, caminhadas, homeopatia, acupuntura, que são coisas que as pessoas não falam e talvez os nossos próprios servidores não conheçam, que existe isso hoje à disposição da população em geral, mas também no hospital do servidor, com alguns complementos a essas práticas. É claro que o servidor público, enquanto munícipe, também ele pode se utilizar do SUS e de todos esses serviços que tem. Então, é interessante porque o senhor falou em alguns momentos, né, que entre os aspectos de cuidados preventivos está o da alimentação, da caminhada, da manutenção do peso, e de fato são aspectos que as pessoas que trabalham às vezes esquecem de agregar isso, nem que seja no seu final de semana. Então, 2 dicas, né? O site da Secretaria da Saúde, com esses dados que o professor chamou bem atenção e que tem servido para os estudos da academia, mas que podem servir também para multiplicarmos enquanto servidores públicos, e também no site do Hospital do Servidor, tem alguns serviços paralelos que levam a uma biblioteca, por exemplo, em relação à literatura na área da saúde, e algumas práticas também paralelas a esse serviço pós de cuidados, mas pensando no prévio. Então, são dicas que a gente passa e, claro, também, enquanto Secretaria de Gestão, à disposição para receber esses complementos e sugestões, né? Muito obrigada, professor. Eu quero já, com palavra final, agradecer a Valéria também, que na coordenação da nossa COGES tem pensado práticas e inovação de complementos à saúde do servidor. E, mais uma vez, ao doutor Zamarco, que eu acho que precisou nos deixar para uma outra reunião, e a todas que estão aqui presentes, e ao Lucas, o nosso mediador.
Doutora Valéria, por favor, e aí depois eu já passo para o professor Paulo. Primeiro, então, novamente agradecer, né, a presença de estar, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, a fala do Dr. Paulo Saldiva, acho que assim, até pontuando, acho que é muito importante a gente sair um pouquinho do que a gente está fazendo e olhar por cima, a questão da cidade, a saúde da cidade, né, o nosso local de trabalho também com o entorno. Então, por exemplo, estou aqui na esquina da Ladeira Porto Geral com a Rua Boa Vista, e a gente não se atenta a isso, quanto isso influencia, um exemplo só, né, a nossa saúde. É o ruído que vem de fora, é o movimento, é o estresse. Por outro lado, tem a questão afetiva da cidade, que acho que é bem importante mesmo. A gente anda, vai do trabalho, vai para casa, vai para o lazer e não olha o percurso que a gente está fazendo, né? Acho que o professor Saldiva usa bicicleta, ele tem mais oportunidade. A gente de carro fecha vidro, bota a rádio e não presta atenção absolutamente a nada. Então, acho que isso é uma coisa para a gente pensar, até nas nossas políticas voltadas à saúde do servidor. Essa questão da comunidade, do local, do pertencimento ao território, da troca da gente, né, enquanto pessoa com a cidade e o contrário. Então, acho que é um pouco isso, agradecer demais a secretária Marcela, a secretária Zamar, com a mediação do Lucas, e a presença de todos vocês e os comentários muito bacanas, tá? Também me coloco à disposição no que for possível para responder as dúvidas que ficaram. Obrigada. Por favor, professor Saldiva, para suas considerações finais, desde já agradecemos. Bom, eu não podia deixar de agradecer, né? Porque acho que de todas as atividades administrativas de gestão pública, a prefeitura é a mais fascinante, né? É onde você vê as coisas acontecer mais próximas, né? Principalmente para quem gosta de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, que é um caso de amor. É uma cidade feia, mas que tem personalidade, tem. Né? Você descobre a cidade nos detalhes, nos personagens, nos pequenos comércios. É uma cidade cheia de vida. E eu estou vendo que as pessoas estão negando a cidade, criando guetos dentro da própria cidade para se defender, que é a negação dos pontos de encontro. Aqueles condomínios, na verdade, tem uma coisa que me aterroriza, que é aquele condomínio que tem lazer, moradia e trabalho na mesma portaria, né? Em última análise, a gente pode ter um nicho de competitividade fazendo que, além dessas três características, lazer, moradia e trabalho, tenhamos um hospital, uma maternidade e um crematório gourmet, né? Quer dizer, a pessoa nasce ali, vive ali e ignora a cidade. E quando você ignora a cidade, você ignora os outros segmentos da população, as outras caras, as outras culturas, né? E começa a fazer você começa assim a ficar meio ruído o plano social que tanto alegra a nossa mente. A falta de convivência ao extremo foi o isolamento na pandemia, onde todo mundo ficou meio maluco. Então, eu acho que está aqui falando que a nossa saúde, como você falou, Valéria, ela tem que ser cuidada dentro do nosso corpo, mas também para fora, porque tem certas coisas que vão afetar o nosso corpo, que estão fora do nosso corpo. Então, eu acho que talvez seja um bom pensamento da saúde, dialogar, quer dizer, a saúde podia ser a fundadora da sociedade do ser humano paulistano e cuidar desse ecossistema onde ele vive, né? E olha que tem, viu? Tem muita coisa para fazer. O projeto que está sendo feito deixa eu agradecer uma coisa que está sendo feita, que é ali na Cracolândia, né? Onde houve um enorme investimento de equipamentos públicos, tanto do Estado como da Prefeitura, o Museu de Arte Sacra, a Pinacoteca, o Museu da Língua Portuguesa, o Museu tem o do DOPS, lá a Sala São Paulo, o Hospital Pérola Baiton, né? Quer dizer, a ideia de requalificar um espaço como aquele, o próprio Parque Augusta, que ajudou a requalificar essa cidade, o Baixo Augusta, e as ações que se fazem na periferia. Então, eu acho que
nós estamos, depois de um decréscimo, de um pouso meio assim de quase uma queda, nós estamos revertendo, que nem aqueles filmes que o piloto fica puxando assim para não cair no chão, é capaz da gente subir de novo. E eu agradeço a quem está fazendo isso, que é o pessoal da prefeitura. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, mais uma vez, agradeço a participação do professor Paulo Saldiva, nossa secretária Marcela Arruda, a doutora Valera, e de todos vocês que participaram da nossa live aqui hoje, do nosso evento. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Bom dia. Valeu. Bom dia. Tchau, bom dia para Tchau, você. tchau, bom dia. Tchau.